Na mecânica clássica, uma partícula possui trajetória definida e, por isso, nós conseguimos medir com precisão a posição e a velocidade de corpos grandes, no caso. Um exemplo disso é que nós podemos prever a posição e também a velocidade de um carro em uma estrada, né? Um automóvel. Então, a gente está falando de um corpo grande. Só que para o elétron, que é um corpo muito pequeno, extremamente pequeno, se a gente tentasse determinar a sua posição ou a sua velocidade, os próprios instrumentos de medição eles iriam alterar essa determinação. Por isso que, por conta disso, um físico alemão chamado Heisenberg, não estamos falando de Breaking Bad, tá? É o verdadeiro Heisenberg. Em 1926, ele afirmou que não é possível medir simultaneamente e com exatidão grandezas diretamente relacionadas, como a velocidade e a posição de um corpo, tá? E agora a gente está falando em tamanhos subatômicos, né? Na física clássica, a gente acreditava que, conhecendo a posição inicial e a velocidade, mais especificamente a quantidade de movimento, né, o momento linear de uma partícula, de um corpo ou de um sistema de corpos, seria possível conseguir prever o comportamento deles em instantes futuros, né, como a gente falou do caso do automóvel. Dessa forma, seria também possível calcular posições posteriores, né, posições anteriores que ele teve, determinando assim a trajetória em que aquele corpo estava. Valores também de aceleração, de velocidade, de energia, enfim, várias grandezas dava para prever, né? Só que o princípio da incerteza do Heisenberg, ele vai mostrar que mesmo que a gente tivesse o mais preciso dos instrumentos, a gente não conseguiria medir com exatidão grandezas como a posição e a quantidade de movimento, como eu falei. Ou, por exemplo, energia e também intervalo de tempo de um mesmo corpo. Porque não é possível especificar a localização precisa de uma partícula se ela também se comporta como uma onda, certo? Já que a partícula tem esse caráter dual, né? Então, de acordo com esse princípio, se a gente puder determinar a posição de um corpo com total precisão, nós perderemos completamente a medida da sua quantidade de movimento, por exemplo, já que a imprecisão sobre ela será considerada infinita, certo? E da mesma forma, se a gente conseguir ter certeza sobre essa quantidade de movimento, a gente vai perder a precisão na posição daquela partícula. Lembrando novamente que a gente está falando em tamanho subatômico, né? Em tamanhos microscópicos. Então, se a gente souber que a partícula está aqui nesse instante, a gente não pode dizer nada sobre onde ela estará no instante seguinte. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele vai expressar quantitativamente essa complementaridade na equação dele, que é ΔX vezes ΔP, que é a incerteza da posição vezes a incerteza do momento linear. Ela é maior ou igual a H cortado, ou H barra, sobre 2. Esse símbolo H cortado, ele significa o H da constante de Planck dividido por 2π. É uma constante também, tá? É um valor tabelado. Essa equação ela diz que se a incerteza na posição ela é muito pequena, ou seja, se o ΔX é muito pequeno, então a incerteza no momento linear deve ser muito grande. Porque se nós temos o conhecimento de uma, por exemplo, da posição, a gente não vai ter o conhecimento da velocidade, por exemplo, da quantidade do momento linear daquela partícula, da quantidade de movimento dela. Tá? E se a gente sabe a quantidade de movimento dela com precisão, a gente não vai poder saber com precisão a posição daquela partícula. É isso que diz o princípio de Heisenberg. Então, só resumindo, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele vai dizer que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, a grande influência de todo esse movimento, de todas essas mudanças que foram ocorrendo no conhecimento, né, de todas essas inovações, essas ideias novas que foram aparecendo, refletiu diretamente no modelo atômico,
onde os modelos eram baseados em órbitas determinadas, que se a partícula tivesse em movimento, ela podia colapsar, lembram? E é proposto uma primeira aproximação de uma ideia de quantização, mas não é baseada ainda em uma mecânica quântica, mas sim de restringir em algumas posições níveis que poderiam ser aceitos para serem ocupados por essa partícula. E depois, com a teoria quântica, com a ideia do cientista Schrödinger, em 1927, ele teve a ideia de uma função de onda. O que é essa função de onda? É uma função matemática, né, uma equação, que ela vai descrever completamente esse sistema. Então, essa é a ideia da função de onda, levando em consideração a dualidade da onda-partícula, que a matéria tem, como nós vimos, e quando estamos também lidando com a matéria em um nível subatômico. Esse cientista, o Schrödinger, ele propôs uma equação diferencial parcial que vai tentar descrever todo esse sistema. Essa função ela é chamada de psi e ela é em função das coordenadas cartesianas, x, y, z, e também em função do tempo. Então, por se tratar de uma equação diferencial parcial, a gente tem uma derivada, né? Vocês já devem saber, uma derivada parcial para essa função em relação a x, tem também uma derivada parcial em relação à função de y, em relação a y, e outra em relação a z. E mais uma parte que está relacionada à energia cinética e outra relacionada à energia potencial para a função. Tudo isso é igual a zero. Essa é a equação que Schrödinger ele desenvolveu. Assim, simplificadamente, só para vocês terem uma noção do que é a função de onda, que foi uma grande contribuição dele, que fundamentalmente, que na verdade a gente usa esse modelo que ele desenvolveu até hoje, desde 1927, que é o modelo de orbital. Mas qual é o significado físico dessa equação de Schrödinger? Teve um outro cientista chamado Max Born que ele postulou que quando eu pego essa função e coloco ela em módulo e elevo ela também ao quadrado, eu vou ter sempre um valor positivo, e quando ele faz essa proposição, ele diz que nós iremos calcular a densidade de probabilidade desta partícula dentro desse espaço. Qual seria o espaço? O espaço do orbital. Então, eu tenho uma densidade de probabilidade, ou seja, provavelmente o elétron se encontre nesta área. Isso é o máximo que nós podemos afirmar, de acordo com a equação de Schrödinger e o postulado de Max Born. Então, com isso, a gente consegue, a partir de uma equação, descrever o sistema e calcular a probabilidade de encontrar esse elétron dentro dessa região, né, desse plano cartesiano, que vai ser depois chamado de orbital. Então, essa região, que como eu acabei de falar para vocês, que foi chamada de orbital, ela é a região do espaço ao redor do núcleo, tá? Onde há uma máxima probabilidade de encontrar um determinado elétron. Por isso que a gente chama de nuvem eletrônica, porque a gente não tem como saber exatamente a posição dele. Isso, grosseiramente, dá para comparar as hélices, por exemplo, de um avião, né? Quando elas estão paradas, a gente consegue ver as pás, né? Como a gente chama, as pás das hélices, a posição delas. Mas quando elas estão girando, tudo que a gente consegue ver é um círculo ao redor delas que elas conseguem formar, né? Com toda aquela velocidade que elas estão. Então, aquele círculo que se forma seria a ideia que vocês podem ter do orbital atômico. Agora nós vamos falar dos espectros atômicos, tá? Os espectros de cada átomo. Quando, por exemplo, uma corrente elétrica ela passa por uma amostra de gás de hidrogênio, do H2, né, a uma baixa pressão, a amostra do gás de hidrogênio ela vai emitir uma luz. Essa corrente elétrica, que é semelhante a como se fosse uma tempestade de elétrons, ela vai quebrar as moléculas de H2,
tá? Ela vai quebrar as moléculas do gás. E ela vai excitar esses átomos de hidrogênio livres agora, né, que já não fazem mais parte da molécula, a energias mais altas. Esses átomos excitados, eles vão descarregar rapidamente esse excesso de energia que eles receberam, né, através da emissão dessa radiação eletromagnética que foi realizada pela corrente elétrica. Então, em seguida, eles se recombinam para formar novamente essas moléculas de H2. Isso é semelhante à luz branca, quando ela atravessa um prisma, que eu já falei para vocês, onde vai se obter um espectro contínuo de luz, lembram? Que vai variar entre o vermelho e o violeta, né? Porque a faixa da luz visível fica entre o ultravioleta e o infravermelho, tá? E quando essa luz que é emitida por esses átomos de hidrogênio excitados, lembra? Depois que a molécula é quebrada e esses elétrons são excitados, ela vai emitir essa luz e se essa luz passar por um prisma, vai se verificar que essa radiação que é emitida, ela tem um certo número de componentes de linhas espectrais específicos, tá? A linha mais intensa, que ela vai ter um comprimento de onda de 656 nanômetros, se eu não me engano, é a vermelha. E é possível observar que esses átomos que estão excitados no gás, eles vão brilhar com essa cor vermelha, né? Então, a questão que ficou é: como um átomo pode emitir exclusivamente certas frequências de radiação eletromagnética e não todas simultaneamente, como a luz branca emite, né, através do prisma? Essa ideia ela vai ser respondida com a ideia de que quando um elétron sofre uma transição, quando ele passa de um nível para outro, dentro da eletrosfera do átomo, quando ocorre essa mudança de estado, ele muda também de nível de energia, de um nível mais alto para um outro mais baixo. E a diferença de energia, ela é emitida como um fóton, na forma de um fóton, né? Na forma de um quantum, de um pacote de energia. Então, como a energia do fóton ela é hν, né? A constante de Planck vezes a frequência. Então, hν é igual à energia do nível superior menos a energia do nível inferior, né? Do nível de energia mais baixo. Essa relação ela foi chamada de condição de frequência de Bohr. E cada linha espectral ela vem de uma transição específica. A análise desse espectro ela vai permitir construir o diagrama de níveis de energia, que nós conhecemos como aquelas camadas, lembra? Aquelas camadas de energia que a eletrosfera possui, né? Que ela variava de K até Q, que hoje em dia ela é conhecida de 1 até 7. Essas camadas elas são identificadas pelo número quântico principal, que é o N, que vai ser um número inteiro e vai variar de 1 até 7, como eu já falei para vocês. Ele vai identificar em qual camada aquele elétron está posicionado. Essas camadas possuem um conteúdo energético crescente. Dentro de cada nível de energia existem ainda os subníveis de energia, que também existe o aumento do conteúdo de energia entre eles. Eles são chamados de número quântico secundário, representados pela letra L, e eles assumem valores de 0, 1, 2 ou 3, até o 3. Mas normalmente eles são designados pelas letras S, P, D e F. Completando o modelo atual da eletrosfera, que nós utilizamos até hoje, ainda existe em cada subnível um número diferente de orbitais. Dentro dos subníveis S, P, D e F existem os orbitais. E o que é um orbital? Lembrando que o orbital é aquela região da eletrosfera do átomo em que é máxima a probabilidade de se encontrar aquele elétron, tá? Ou a função de onda que descreve o movimento do elétron. Isso que é o orbital. É onde provavelmente eu vou achar aquele elétron, tá? A posição daquele elétron.
Então, dentro dos subníveis S, P, D e F, cada um vai comportar um número específico de orbitais. O subnível S, ele comporta um orbital, o P comporta 3 orbitais, o D comporta 5 orbitais e o F comporta até 7 orbitais. Esses orbitais, eles são identificados pelo número quântico magnético, ou M. Os orbitais, eles são representados por nuvens eletrônicas, né? Aquela densidade de elétrons. E eles são diferentes para cada tipo de ligação. O orbital S, ele tem uma simetria esférica ao redor do núcleo. Já os orbitais do tipo P, eles possuem uma forma esférica achatada até o ponto de contato, o núcleo atômico, né? E essas formas achatadas, elas vão ser orientadas pelos eixos do plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y e também o eixo Z. Os orbitais D, eles têm uma forma mais diversificada. 4 deles têm forma de 4 lóbulos de sinais alternados e o último de um duplo lóbulo rodeado por um anel. Os 7 orbitais F, eles têm uma aparência muito complexa, como vocês podem ver aí no slide, esses balãozinhos rosas e roxos, né, que é para diferenciar os positivos, os lóbulos positivos e os negativos. Mas eles são extremamente importantes para o entendimento da própria tabela periódica, da presença dos lantanídeos e dos actinídeos e também das propriedades dos últimos elementos do bloco D. Cálculos matemáticos, eles provaram que um orbital ele comporta no máximo 2 elétrons. No entanto, na época, a dúvida que surgiu é que se os elétrons eles são negativos, eles são partículas com carga negativa, por que eles não vão se repelir e se afastar se eles estão comportados no mesmo orbital? A resposta é que esses elétrons eles conseguem girar no mesmo sentido ou em sentidos opostos, criando assim campos magnéticos que vão repelir ou atrair um ao outro. E essa rotação do elétron ela é conhecida como spin, o spin do elétron, que pode ser positivo ou negativo, pode ser horário ou anti-horário. Então, elétrons com spin paralelos, eles possuem repulsão entre eles, e elétrons com spin opostos, que giram em rotações opostas, eles vão possuir uma atração. Então, de acordo com o princípio da exclusão de Pauling, um orbital comporta no máximo 2 elétrons, porém com spins contrários. Esse spin do elétron ele é identificado pelo número quântico do spin, ou ms. Sendo assim, então, para fazer um resumo, para ficar mais claro para vocês, o número quântico principal, que é representado pela letra N, ele vai identificar em que camada, em que nível de energia esse elétron se encontra, né? Aquelas camadas que variam de 1 a 7, né? Que é o número inteiro. O número quântico secundário, que é representado pela letra L, vai identificar em qual subnível de energia esse elétron está. Se é o S, se é o P, se é o D ou se é o F. O número quântico magnético, ele vai dizer em que orbital esse elétron está ocupando, né? Em que orbital, dentro desses subníveis, desse S, P, D e F, esse elétron ocupa. E o número quântico do spin, que é representado pela letra S, ou às vezes encontra-se ms, nós vamos saber se ele é negativo ou positivo, se ele gira na rotação horária ou na anti-horária. No último slide, nós temos como exemplo a estrutura eletrônica do hidrogênio. Bom, nós sabemos que o hidrogênio ele possui apenas um elétron na sua eletrosfera. Logo, então, ele só possui uma camada energética, que é a camada número 1, ou antigamente, como se dizia, a camada K. Então, o número quântico principal dele, que é representado pela letra N, é 1, porque ele só tem a primeira camada. O número quântico secundário, representado pela letra L, é igual a 0. Então, se o hidrogênio tem L igual a 0, significa que ele só possui o subnível de energia S. Então, ele tem uma camada, e dentro dessa camada nós temos o subnível S. Ele tem o número quântico magnético, representado pela letra M, igual a 0.
quer dizer que ele só possui um orbital. E o número quântico do spin dele, o ms, menos 1/2, que essa é a rotação do elétron dele. Logo, o estado do elétron em um átomo de hidrogênio ele é definido pelos 4 números quânticos, sendo n igual a 1, uma camada, L igual a 0, o subnível S, M igual a 0, um orbital, e ms como menos 1/2, que é a rotação do spin.